Bom pessoal, olá a todos. Esse vídeo vai ser um pouco atípico, porque geralmente no meu canal eu falo muito sobre preterismo parcial, mas eu vou mostrar agora um pouco para vocês a visão do preterismo total, sobre algumas hipóteses, como por exemplo a hipótese de Gog já ter acontecido. Então o foco desse vídeo vai ser Gog no preterismo total, aquela profecia de Gog, tá? Só um avisozinho, tá? Quem quiser e puder deixar passar um anúncio ou outro, deixa, tá? Isso ajuda de vez em quando. Eu não peço muito isso, porque senão tem algumas pessoas que querem fazer em todos os vídeos e também não é bom fazer em todos os vídeos. Mas como eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco comprido, quem puder deixar rolar uma propaganda ou outra, eventualmente, vai tomar um café, não tem nenhum problema, tá? Ajuda um pouco. E eu lamento, que nem eu falei naquele vídeo, porque naquele vídeo que eu tô cansado do Brasil, porque eu vou mostrar algumas coisas bem interessantes nesse vídeo, e eu lamento, né, que as pessoas preferem a teoria de conspiração. Porque é tanta informação diferente e nova, sabe, que a gente consegue trazer, e as pessoas vão atrás de bobagens, terra plana, antivacina. É uma pena, é o Brasil, né, pessoal? Mas para vocês que ainda são interessados e gostam de estudar e gostam de coisas interessantes, vamos lá. No Apocalipse tem aquela profecia de Gog. E acabando-se 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra. Gog e Magog. Esse Gog e Magog aqui, muitas pessoas atribuem à Rússia, né? Tem alguns futuristas que falam que é a Rússia, outros falam que seria já num âmbito maior a Europa, a Síria, enfim. Eles acham que é todo o mundo contra Israel. É uma visão inclusive do preterismo parcial, tá? Para quem não sabe. Aqui é uma imagem que eu peguei do Google, aleatória. Você vê que eles falam isso, aqui no futuro Deus vai vir, que não sei o que vai vir Gog e Magog contra Israel. Mas será que realmente é só para o futuro? Será que não tem a hipótese disso já ter acontecido e a gente está vendo equivocada essa passagem? Vamos analisar. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o autor do Apocalipse, independente de quem seja, ele faz uso das profecias do Velho Testamento porque ele sabia que o seu público entenderia. Vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês, ó, fiz uma tabelinha. Ele fala que viu uma besta subindo do mar. Ele usa a mesma expressão que Daniel usa, ó, que Daniel viu 4 bestas, 4 feras, subindo do mar. Então ele usou essa mesma expressão porque ele sabia que o leitor da sua época ele ia fazer essa associação. Quando ele falasse que viu uma besta subindo do mar, o leitor ia automaticamente, né, algum cristão ou judeu do primeiro século, ele iria associar as bestas de Daniel. Ah, é um inimigo. Aí chega hoje, as pessoas falam que é o Papa, é o Obama, é o Macron. Enfim, elas ignoram a própria Bíblia, né? Mas quando o autor escreveu, a intenção dele devia ser essa, que o leitor fizesse esse tipo de associação. Por exemplo, aqui ele falou que de 2 oliveiras e 2 castiçais, né? Se referindo às 2 testemunhas, em Apocalipse 11. Ele saberia que o leitor ia associar isso à profecia de Zacarias 4, quando Zacarias falou que sobre Zorobabel e Salatiel, que eram 2 oliveiras e 2 castiçais. Vocês estão entendendo? Ah, mas é Moisés e a Chuchu, não sei o que. Não, a intenção do autor não era essa. Ele já usou termos específicos para fazer uma associação que sabia que o leitor que conhecesse a Bíblia e respeitasse a Bíblia, no caso, entenderia. Um outro exemplo aqui é a prostituta do Apocalipse. Ele usa a mesma expressão que Isaías, ó, como se fez prostituta a cidade fiel. Então, o autor do Apocalipse ele faz uso, na verdade, de muitas profecias veterotestamentárias, usando as mesmas figuras de linguagem. Correto? É a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. E o mesmo acontece com Gog. O autor está fazendo uso da profecia de Ezequiel 38 e 39. Ó, filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, e assim por diante. O autor faz uso de personagens, deixa eu só corrigir aqui que eu coloquei isso, do Velho Testamento, como arquétipos apenas, como simbolismo. Ele não está dizendo que é uma repetição da profecia ou uma polissemia, ou que vai acontecer a mesma coisa exatamente igual. Ele está fazendo uma tipologia, usando um arquétipo de um personagem do passado. Por exemplo, no Apocalipse ele fala de Jezebel. Só que a Jezebel que o autor do Apocalipse está mencionando não é literalmente a Jezebel que é mencionada lá no livro de Reis, lá contra o profeta Elias, porque ela já tinha morrido já há um bom tempo. Então quando ele fala assim, Jezebel, lá acho que é Apocalipse 17, se eu não estou enganado, ele está usando só um arquétipo de uma pessoa que existiu no passado, a Jezebel, dizendo que aquela pessoa que ele está se referindo no presente era um simbolismo daquela pessoa que houve no passado, só um arquétipo. A Babilônia do Apocalipse também, por exemplo, não é a mesma Babilônia de Daniel, porque a Babilônia de Daniel já não era mais o império, já tinha caído lá os muros da Babilônia, já tinha sido derrotada. Ele só usa como um arquétipo.
quando ele fala aqui, ó, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições. Essa grande Babilônia não é literalmente a Babilônia que havia no passado, é só um simbolismo. É o mesmo que eu falar assim, nossa, aquela mulher é bonita que nem uma Cleópatra. Eu não estou dizendo que ela é a Cleópatra, eu estou fazendo só uma comparação, ok? Então, da mesma forma, Gog poderia ser um simbolismo de algo do passado, um arquétipo. Muitos teólogos entendem que a profecia de Gog, lá de Ezequiel 38 e 39, na verdade não é uma profecia futura. Alguns entendem que ele está descrevendo a derrota dos sírios, dos helênicos lá, pelos macabeus, no segundo século a.C., da revolta dos macabeus. Então teve uma revolta lá dos macabeus, todo mundo conhece, quando Antíoco Epífanes quis fazer uma helenização em Israel. Aí os macabeus se revoltam e expulsam os gregos lá, os seleucidas lá de Israel. E alguns acham que essa profecia de Ezequiel aqui 38 e 39 é disso que ele está falando. Não de um evento futuro, mas desse combate, né, entre os macabeus e os gregos. Então o autor do Apocalipse ele poderia estar utilizando esse mesmo termo, né, de Gog, que nele usou ali Babilônia, Jezebel, besta, ungida, etc. Ele podia estar fazendo uso desse termo para se referir a uma batalha semelhante à dos macabeus, como se fosse um arquétipo. E no caso essa batalha seria a batalha de Bar Kokhba. Então não deve ser literalmente a mesma batalha, porque a gente geralmente já faz a mesma associação. Não, porque a batalha de Gog é a mesma de Ezequiel e a mesma do Apocalipse. Pode não ser a mesma, pode ser apenas um arquétipo, ok? Observamos no texto que o objetivo de Gog é congregar as nações para a batalha, que nem houve lá nos macabeus aqui, ó. E Sará enganar as nações, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Então é o mesmo propósito que você vê lá em Macabeus. Tem algumas diferenças? Tem. Vamos ver algumas diferenças. Em Ezequiel, Gog é um príncipe e Magog é uma terra. Então Gog é o príncipe de Magog. Já em Apocalipse não, Gog é a nação. Correto? Em Ezequiel, Gog é mencionado como vindo contra Israel com pessoas de vários países ao redor de Israel. Já no Apocalipse, Gog e Magog são retratados como nações dos 4 cantos da terra. Só lembrando que aqui 4 cantos da terra também pode ser só uma figura de linguagem, tá? Não precisa ser literal. Cujo número é como a areia do mar. Em Ezequiel, Gog e suas tropas vêm contra Israel, um povo que tinha retomado do cativeiro da Babilônia e estava habitado sem muralhas, ou seja, desprotegido. Já em Apocalipse, Gog e Magog sobem a largura da terra e cercam a cidade dos santos, ou seja, numa época diferente. Em Ezequiel, o inimigo é Gog da terra de Magog. Em Apocalipse é Gog e Magog. Em Ezequiel, as tropas de Gog são derrotadas em Israel, e o povo queima as armas restantes por 7 anos. Já no Apocalipse, Gog e Magog são destruídos pelo fogo de Deus que cai do céu. Isso aqui nós vamos ver mais para frente, tá? Essa diferenciação de Gog e Magog é irrelevante. Seria o mesmo que alguém disser assim, por exemplo, Hitler e Alemanha. Digamos que alguém vai profetizar sobre Hitler, a Alemanha nazista. Ah, porque Hitler, o Reich da Alemanha vai dominar o mundo. E se alguém dissesse assim, Hitler e a Alemanha vão dominar o mundo, seria irrelevante, seria a mesma coisa, tá? Estou usando aqui Hitler só como exemplo. Agora vamos ver algumas figuras de linguagem aqui do texto de Gog, lá do Apocalipse. Aqui o texto diz que o número deles é como a areia do mar. Aí vem os conspiracionistas, né, os futuristas, tá vendo, amadinho? Vai ser a ONU, a nova ordem mundial, o mundo todo. Eles não conseguem entender o que são figuras de linguagem, expressões, superlativos, hipérboles, nada disso. Mas vamos lá. Essa mesma linguagem hipérbolica, que significa um exagero, que é só uma expressão que seria um superlativo, digamos assim, é usada para as nações cananitas conquistadas por Josué, quando Josué conquistou Canaã. Vocês podem ver aqui, ó, Josué 11:4, ó. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com ele, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar. Aí eu pergunto, Josué combateu com o mundo inteiro naquela época? Não, é porque isso aqui é só uma expressão, é um superlativo. E também essa expressão também é usada aqui contra os midianitas, derrotados por Gideão. Está aqui, ó, aqui embaixo, ó, Juízes 7:12. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Então é engraçado que as pessoas pegam isso daqui do Apocalipse, né, e falam que é uma batalha global, um evento do mundo inteiro, porque o Apocalipse diz que eles eram como a areia do mar. Aqui tem 2 referências na Bíblia, e aí?
Tanto Gideão quanto Josué, eles batalharam contra o mundo inteiro naquela época? Não, é só um superlativo, uma linguagem hipérbole, ok? E esses foram os dois maiores triunfos na história do povo, né, lá na época dos juízes, né, do antigo pacto. Então, em vez de ser uma razão de pânico e fuga, o cerco dos santos por uma horda rebelde grande, como a areia do mar, que é só uma expressão, é um sinal de que o povo de Deus está a ponto de ser vitorioso, prestes a ter a vitória completa e magnificativamente, ou seja, que o povo de Deus ia ser vitorioso contra um inimigo muito maior. É basicamente isso que significa essa expressão aqui, tá bom? Aí tem outra expressão aqui, ó, no mesmo capítulo lá de Apocalipse, aí subiram sob a largura da terra. Isso lembra, não é a mesma expressão, mas lembra a profecia de Isaías, de uma invasão assíria vindoura, que encheria a largura da terra. Todavia, como Isaías continua e diz, a terra pertence a Emanuel. Se o povo confia nele, todo o poder do inimigo será quebrado. O Israel fiel pode zombar dos seus atacantes. Então algumas pessoas veem essa expressão aqui, ó, de uma forma associando com esse oráculo aqui de Isaías 8, onde Isaías profetizou que povos inimigos viriam contra a largura da terra, ou seja, contra Israel, tá bom? E o Arraial dos Santos e a Cidade Amada, não preciso nem dizer que é uma referência a Jerusalém e Israel, né, pessoal, que é uma coisa bem específica, não é uma batalha global, um fim do mundo, como os futuristas falam. Tanto que você pode ver aqui em Deuteronômio 23:14, ó, que Deus falou: o teu arraial será santo. Eu já falei em N vídeos aqui que santo é separado. Então o Arraial dos Santos é o arraial do povo judeu, é a cidade de Jerusalém. A Cidade Amada é a Cidade Amada, lá de Davi, Salomão, Jerusalém, enfim. Então Gog vai, dentro dessa profecia, mesmo no Apocalipse, ele vai exclusivamente contra Jerusalém, correto? Então o autor do Apocalipse poderia estar utilizando esses arquétipos do passado para representar a guerra de Bar Kokhba. E como foi a guerra de Bar Kokhba? Eu vou dar um resumo aqui para vocês, ó. É só um resuminho bem tosco, tá, pessoal? Mas quem quiser pesquise melhor no Google, porque eu não ia ter paciência de escrever tudo detalhado. Copiei até alguns trechos aqui do Wikipedia, porque é muita coisa. Mas vamos lá, uma resumida rápida. Ninguém sabe ao certo como começou a última guerra judaica romana. Alguns dizem, só um PS, que essa é a terceira, outros dizem que é a segunda, tá? Porque teve uma guerra também entre essa e a guerra lá do Tito e Vespasiano, tá? Mas sabe-se que o imperador Adriano, ele era inicialmente simpático aos judeus. Ele até permitiu a reconstrução do templo, que havia sido destruída lá na primeira guerra judaico-romana, né, por Tito e Vespasiano. Até que ele teve a intenção de construir um templo dedicado a Zeus, no local lá do antigo templo, ali onde hoje em dia tem lá o Domo da Rocha dos muçulmanos. Roma também assinou uma medida proibindo a circuncisão. Deixa eu só dar uma coisinha aqui, alegando que era um tipo de castração. Isso aqui alguns dizem que foi depois, outros dizem que foi antes. Alguns acreditam até que pode ter sido um dos estopim para a guerra. Mas tudo isso já fazia parte do projeto de helenização do imperador Adriano, o mesmo que Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes queria helenizar Israel, Adriano também, ok? Os zelotas, que era uma facção mais radical, né, e defendia uma liberação pela espada, né, de Israel, começou pouco a pouco a adquirir armas, recrutar homens para a batalha, para poder fazer uma revolução. Aí Simão Bar Kokhba surge como um líder, né, ele se torna um líder da revolução. Ele é reconhecido pelo Rabino Akiva como Messias, e eles travam batalha contra os romanos, né, eles vão tomando cidades, vilas, e eles vão ganhando algumas batalhas dos romanos, exatamente como os macabeus. Só um PS aqui, um parênteses. Vocês notaram como a história do povo hebreu parece que sempre é cíclica? Algumas coisas parece que se repetem. Torna-se tão sério que Adriano chama o seu principal general, Sextus Júlio Severus, que era o governador da Britânia, para conter a revolta. Os romanos vão construindo estrada, vão cercando os rebeldes e vão dando a eles a escolha ou de se render ou de morrer de fome, porque os romanos iam fechando os postos de entrada que podiam chegar suprimentos a Jerusalém. Dion Cássio, o historiador, nos diz que cerca de 50 esconderijos de rebeldes foram localizados e eliminados. Diz também que 985 vilas judias foram destruídas na campanha e 580 mil judeus mortos pela espada, além dos que morreram de fome, né, pelo cerco dos romanos. Vocês viram que o texto do Apocalipse fala, cercará o Arraial dos Santos, né? Eles fizeram um cerco a Jerusalém. Até que em 135, Severo finalmente encurralou Bar Kokhba em Betar, 6 milhas a sudoeste de Jerusalém. Apesar da tenacidade dos seus defensores, o reduto foi invadido e os romanos massacraram todos que encontraram.
foi o fim do filho da estrela. Aqui eu esqueci de mencionar, pessoal, mas o nome de Bar Kokhba não era bem Bar Kokhba, tá? Bar Kokhba é uma expressão em aramaico que quer dizer filho da estrela. Bar é filho e Kokhba é estrela, tá? Eu não me lembro agora de cabeça qual era o nome dele, acho que era Simão alguma coisa, Simão bem... Eu não vou conseguir lembrar, mas vocês pesquisem aí que vocês vão achar fácil, tá? Então foi o fim, os romanos massacraram todo mundo e foi o fim da revolta judaica. Pelas cartas e outros vestígios arqueológicos, agora nós vamos partir para a arqueologia, descobertos nos desertos a oeste do Mar Morto, tem-se uma ideia do tipo de guerra que os rebeldes empreenderam contra os romanos, atuando em pequenos grupos, atacando o inimigo de emboscada e refugiando-se em cavernas. Olha que curioso. Em cada penhasco, em cada rochedo, ocultava-se um guerrilheiro judeu, impiedoso e desesperado, que não tinha nem esperança e nem esperava misericórdia. Não lembra muito o que diz aqui no Apocalipse? Ó? E os reis da terra, que terra? Da terra de Israel. E os grandes, quem eram os grandes? Eram os rabinos, os sacerdotes. E os ricos, a elite. E os tribunos, e os poderosos. E todo servo, e todo livre. Se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. É o mesmo que a arqueologia confirmou aqui, ó, que os rebeldes judeus, eles se escondiam nas rochas e nas montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Quem é aquele que está sentado sobre o trono? Podia ser uma referência ao próprio Adriano, imperador romano. Ok? Comunidades de gentios desprotegidos, tais como os descendentes dos veteranos da Légio XV Apolinares, que se tinham estabelecido em Emaús em 71, foram atacadas e dizimadas sem piedades. Por cerca de 3 anos e meio, aqui, ó, o mesmo período lá de Mateus 24, do Apocalipse, 42 meses, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio. E por coincidência foi o mesmo período da Primeira Guerra Judaico-Romana também, a guerra lá do Vespasiano e do Tito. Esses guerrilheiros atacaram os romanos, legionários e civis. Essas cartas também mostram o controle que Simão Bar Kokhba exercia sobre o povo das aldeias, confisco de cereais, recrutamento compulsório e outras medidas coercitivas, a exemplo das praticadas na Primeira Guerra Judaico-Romana. Inclusive eu já falei naquele vídeo sobre as duas testemunhas, né, que o Rabino Akiva e o Bar Kokhba, eles tipificam exatamente as duas testemunhas de Apocalipse 11, que foi 3 anos e meio, o último poder civil e religioso de Israel, até a sua queda. Aí tem, só para finalizar o vídeo, né, um contra-argumento dessa visão de que o Apocalipse dessa guerra de Gog pode ter sido a guerra judaico-romana. O preterismo parcial alega que na profecia de Gog promete uma vitória sobre Gog. Mas só que tem um problema, isso aí só acontece em Ezequiel, essa vitória. No Apocalipse é apenas um arquétipo, na verdade a visão muda. Aqui em Apocalipse, vamos analisar de novo agora com calma, só esse versículo. E subiram sobre a largura da terra. Que terra? De Israel. Correto. E cercaram o arraial dos santos, o arraial dos judeus, e a cidade amada. Ponto. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Ah, tá vendo, Ronaldo? Aqui devorou o exército de Gog e Magog. Só que tem um problema, aqui nós podemos identificar 2 sujeitos na frase. Aqui primeiro o Gog e seus exércitos, e aqui o arraial dos próprios santos. Quem que João está falando aqui que foi devorado? Será que foi Gog ou será que foi o próprio arraial dos santos que foi devorado pelo fogo? Porque Israel foi destruída literalmente pelo fogo 2 vezes. Tanto que isso aqui é uma pintura, é só uma imagem ilustrativa que eles mostram isso. Os historiadores falam que o fogo de Israel era tão grande que de longe se via a cidade de Jerusalém queimando. Então será que aqui João estava falando que quem seria destruído pelo fogo era realmente Gog? Então analisem aí e tirem suas conclusões. Terminada a guerra, a Judéia estava devastada. Aí esse historiador Dion Cássio descreve que quase como um deserto. Centenas de milhares de judeus morreram lutando de fome ou por doença. Prisioneiros judeus abarrotavam os mercados de escravos, aviltando os preços dos cativos. Um escravo judeu era mais barato que um cavalo. Os inaptos ao trabalho eram enviados aos circos para servir de entretenimento às plateias sanguinárias, que apreciavam vê-los sendo retalhados por lâminas dos gladiadores, ou dilacerados pelas presas de animais selvagens. Tudo aquilo lá no Coliseu já, tá, pessoal? É por isso que alguns historiadores falam que a perseguição aos cristãos é um mito, porque nós temos vários registros de que isso aqui aconteceu com os judeus, né, o que é bem irônico até. Jerusalém foi reconstruída de acordo com o projeto do imperador Adriano, recebeu o nome de Hélia Capitolina, onde os judeus ficaram proibidos de entrar por decreto. Se um judeu fosse pego em Israel, ele seria morto. Foi aí que os judeus foram dispersos de vez pela terra.
enquanto o nome da província foi mudado de Judéia para Síria-Palestina, que era esse nome aqui, Palestina, que os romanos deram, era uma forma grega do nome Filistina, que eram os antigos inimigos de Israel, né? Israel tinha lá os filisteus como os inimigos, e os filisteus habitavam a Filistina. Aí os romanos, só de raiva, deram o nome Filistina, mas da forma grega, né? Palestina. Além disso, um édito imperial que combatia a prática da mutilação, é aquilo lá que eu falei para vocês da circuncisão, equiparou a circuncisão à castração, proibindo os judeus de praticá-la. E como os recalcitrantes se valessem de argumentos religiosos, ficaram também proibidos o ensino da Torá e a ordenação de novos rabinos. O rabino Akiva se negou a obedecer, continuando a dirigir o povo judaico. Surpreendido ensinando a Torá, ele pagou com a vida sua fidelidade à lei mosaica. Diz a história que o rabino Akiva foi esfolado vivo pelos romanos, ok? E morreu sem negar a Torá. Então essa é a visão de Gog no preterismo. E eu só vou colocar mais um adendo aqui. Vocês notaram como essa história, você vê uma repetição na história do povo judeu? Aquilo que aconteceu lá com o Bar Kokhba, com os Macabeus, você vê uma repetição com o Bar Kokhba, etc e tal. Até acontecimentos parecidos. Então é possível que o autor do Apocalipse tenha feito uso das mesmas referências, porque ele viu uma coisa parecida, uma coisa semelhante à guerra de Macabeus. O que também não poderia evitar que acontecesse de novo, né? Para aqueles que acham que Gog é uma profecia futura, como eu, por exemplo, eu acredito que Gog pode ser uma profecia futura, aguardada por muitos, né, inclusive. Pode ser também um arquétipo, já que já aconteceu 2 vezes. O que impede de acontecer uma 3ª vez? Israel ser cercada, Jerusalém ser cercada por inimigos de todos os lados e enfrentar mais uma grande batalha. Então fica aí para cada um tirar suas conclusões, ok? É só coisas interessantes, não é conclusivo, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.